Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana a 135 dias das eleições presidenciais. Outubro já está chegando e nós tivemos nessa semana que passou muitos fatos importantes, inusitados, como o encontro do atual presidente da República com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aquele cumprimento que gerou uma série de especulações, e interpretações também. Mas a semana está sendo fechada com mais um acontecimento super inusitado, que é a visita do bilionário sul-africano Elon Musk ao Brasil para se encontrar com uma série de bilionários brasileiros e também se encontrar com o atual presidente da República. O que é que está por trás dessa visita? O que a imprensa não está noticiando? Elon Musk está vindo para o Brasil para apenas exercitar uma ação em prol da Amazônia brasileira? Ou será que tem mais coisas no horizonte que muita gente não está percebendo? Bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre algumas situações que não estão sendo ventiladas aqui no Brasil, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor, no cantinho da tela, ou abaixo da tela. Enfim, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas também, os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e também dizendo para vocês que nós temos o nosso clube de membros, onde eu sempre posto algum material adicional aos nossos papos. Seja bem-vindo também e vamos seguir em frente. Gente, amanhã às 10 horas da manhã eu vou postar também um vídeo com o voto do relator Vital do Rego, que não está circulando em lugar nenhum, não está sendo disponibilizado, mas eu consegui esse material, então amanhã às 10 horas da manhã eu vou colocar para vocês terem uma dimensão do assalto que o povo brasileiro está sofrendo com essa tratativa envolvendo a Eletrobras, que assalta o nosso povo de uma maneira geral, e isso não está sendo ventilado, não está sendo repercutido por lugar nenhum. Mas eu vou colocar isso aí porque, quem sabe, através desse tipo de exposição dos fatos que eu vou mostrar aqui, algumas pessoas tenham mais consciência do que está sendo feito pelo governo Bolsonaro, mancomunado com grandes grupos econômicos, protegidos pelos grandes veículos de comunicação, que são os principais interessados, no fim da história, nesse tipo de picaretagem, no português claro, que está acontecendo contra o povo brasileiro. Bom, os editoriais vão, antes da gente entrar no assunto do dia, vão sempre seguindo nesse processo de engabelar a opinião pública de uma maneira geral. O editorial do Globo diz: privatização da Eletrobras é passo na direção correta. Pô, correta para quem, Bom, e aí você vai vendo mais aqui no outro jornal, que é o jornal o Globo, aqui na parte de economia do próprio jornal, eles vão colocando mais uma pílula de fisgar sardinha, um anzol para fisgar sardinha, melhor dizendo. Eletrobras será permitido usar até 50% do saldo de fundo garantia. Ou seja, eles pegam o grosso da empresa, dão para grandes bilionários, e aí o remanescente eles dão ali a possibilidade para o cidadão comum usar seu fundo de garantia para comprar algumas pequenas ações também. É o que eles chamam no mercado de investidores sardinhas. Você engabela uma grande base de sardinhas, mas quem lucra no final da história são os tubarões, daquele conto do Bertold Brecht, se os homens fossem tubarões. Mas o que isso vai resultar para o cidadão comum? Bom, esses aqui são os veículos que circulam para as classes médias, o cidadão comum que assina jornal, que está na internet. Mas para os jornais especializados, como o jornal Valor Econômico, o que eles colocam? Eles colocam a verdade, Eles colocam essa informação aqui, que a privatização não vai redundar em absolutamente nada de ganho para o cidadão. E no voto que eu vou mostrar amanhã para vocês, vou disponibilizar às 10 horas da manhã, vocês vão ver os argumentos técnicos e a denúncia dos crimes que estão sendo cometidos em plena luz do dia, inclusive com apoio de conselheiros, de ministros do Supremo, do Tribunal de Contas da União. Bom, essa foi a questão inicial. Agora vamos partir aqui para o fato do dia, fechando essa semana. O Elon Musk está vindo ao Brasil para fazer o quê? Um bilionário que todo mundo já conhece, ele não é considerado aí um benemérito para absolutamente nada, é um capitalista daqueles que a gente pode chamar de capitalista selvagem, e que do ponto de vista de valores democráticos, de soberania nacional, de respeito aos povos, ele está pouco se lixando.
Quando houve o golpe na Bolívia, que tirou do poder lá o grupo do Evo Morales, ele assumiu claramente que estaria apoiando aquele tipo de golpe ali, porque a Bolívia, como detém a maior reserva de lítio do planeta, e o lítio para ele, que faz carros elétricos, é um negócio muito estratégico, enfim, ele teve ali na Bolívia uma série de braços que estavam a favor de se privatizar as reservas de lítio da Bolívia, ou seja, que feria e que fere a soberania nacional. O processo todo foi revertido, ele deu esse tipo de declaração no Twitter, né? Vamos dar golpe em quem quisermos, diz Elon Musk, diz dono da Tesla, sobre a Bolívia. Então, se ele está vindo aqui para o Brasil, ele não está vindo para discutir democracia, bem-estar, não. Ele está afim de dinheiro, de aumentar o capital dele, de aumentar o poder dele. Na lista de empresários que se encontraram com ele hoje, tem essa turma aqui. André Esteves, do BTG Pactual, Alberto Leite, da AFS, Ricardo Faria, Granja Faria, enfim, grupos de agronegócios e bancos, corretoras e construtoras e empresas de comunicação. Então, aqui os empresários de uma maneira geral. Bom, mas o que pode estar também atrás desse encontro de Elon Musk com esses empresários, enfim, e ele tentando fincar o pé aqui no Brasil? Ele tem interesse mesmo em preservar as nossas florestas? E Bolsonaro tem interesse em preservar as nossas florestas? O que ambos têm feito pelo meio ambiente no planeta? Eles têm desenvolvido alguma situação? A gente poderia dizer que é o encontro de um predador, como o Elon Musk, com o depredador, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ainda em final de mandato. O que pode surgir de concreto de uma situação como essa? Uma empresa privada estrangeira, norte-americana, com o governo brasileiro. Existe alguma possibilidade de rolar algum tipo de negócio vantajoso para o Brasil? Existe algum interesse em espionagem, em monitoramento do nosso território, das nossas reservas energéticas também, do subsolo brasileiro? E o Exército Brasileiro está sendo chamado para discutir essa questão? Enfim, então tem algumas situações aí que não estão muito clarificadas. Está muito mais para um aproveitamento de marketing, para o Elon Musk dizer que está vindo ao Brasil para ajudar o Brasil, e para o Bolsonaro em campanha para dizer que está aí com um bilionário a favor da liberdade. O Bolsonaro hoje chamou o Elon Musk de mito da liberdade, né? Uma bajulação sem precedentes. A maior parte dos eleitores de Bolsonaro não tem ideia quem é o senhor Elon Musk, jamais vão poder comprar algum carro produzido por senhor Elon Musk e jamais serão atendidos por algum tipo de benefício do senhor Elon Musk. Mas ele está aí fazendo marketing para o mundo. E o que está por trás desse tipo de vinda ao Brasil para conversar com governantes brasileiros, com estruturas aqui dentro do nosso país? Pois bem, gente, no dia 3 de maio, para ser exato, o presidente do México, ele falou sobre o lítio. O que tem o presidente do México a ver com essa história? Né? Que o México também tem reservas de lítio. Esse material, esse mineral, né? Esse componente extremamente estratégico para o mundo atual, para o mundo que está cada vez mais migrando de energias consumidas por combustíveis fósseis e indo para energia à base de eletricidade. Pois bem, o López Obrador, nessa conferência de imprensa, ele chama a atenção que esse material é tão estratégico hoje para a humanidade que ele está querendo fazer uma aliança entre o México, a Bolívia, a Argentina e o Chile, que detêm juntos as maiores reservas de lítio do planeta. Seria uma espécie de uma associação análoga ao que os árabes fizeram com a OPEP e outros países também, com relação ao petróleo, de estabelecer ali um órgão centralizador que poderia ali estabelecer as políticas de exploração dessa riqueza, né, em relação ao mundo. Pois bem, então López Obrador, nessa entrevista coletiva que ele sempre dá, ele falou o seguinte, eu acho que dá para compreender qualquer coisa que eu dou uma sublinhada, né? Vamos ver que ele falou dessa OPEP, entre aspas, do lítio no planeta. Ninguna reacción. Ha habido una comunicación con el presidente de Bolívia. Ele está falando que teve uma comunicação com o presidente da Bolívia. Él, a su vez, tiene relación, como nosotros,
con el presidente de Argentina, que también tienen litio, y con el presidente de Chile, con el propósito de que se vaya creando una asociación para ayudarnos mutuamente. Pô, deu para entender tranquilamente, né, gente? Vamos chamar o presidente do Chile, da Argentina, o da Bolívia, para fazer aí essa tal associação, né, de interesses mútuos. En el caso de Chile y Argentina, son empresas particulares, pero el gobierno está interesado en ayudar para la explotación del litio con ese sistema de explotação particular. Então, moral da história, eu vou colocar essa entrevista também para vocês, e a minutagem aqui. O que ele está dizendo exatamente é que, embora existam empresas privadas que cuidam desse assunto também no Chile e na Argentina, mas dá para estabelecer uma política estratégica também em relação a isso. Obviamente, para quem estava ajudando a dar um golpe na Bolívia para roubar o lítio da Bolívia com seus lacaios, evidentemente esse tipo de associação entre esses países afetam diretamente os interesses estratégicos do senhor Elon Musk. Como o Brasil é um país estratégico dentro da América Latina, evidentemente ele pode estar pensando em trazer aqui para o Brasil algum tipo de influência para poder, inclusive, ter algum tipo de enfrentamento com essa OPEP do lítio que está acontecendo, que está já sendo imaginada pelo presidente do México e está sendo colocado em prática. Em relação em prática através desses acordos que ele começa a desenhar, esse tipo de aproximação, né? E o que a gente pode dizer desse encontro, do ponto de vista ambiental, do Elon Musk com o Bolsonaro? O Bolsonaro, nessa semana, está sendo, mais uma vez, denunciado junto à ONU, em função de tudo aquilo que tem sido feito contra a floresta amazônica. O Brasil não precisa de Elon Musk para cuidar das nossas florestas, né? O governo já podia estar fazendo isso há muito tempo, e o que nós estamos vendo é só a degradação, a depredação, a autorização de garimpeiros ilegais, da exploração ilegal, da invasão de terras indígenas, do assassinato de lideranças que estão tentando lutar cada vez mais contra a destruição da Amazônia, e isso está sendo documentado agora, nesse tipo de situação. Amazônia. ONG pressiona Tribunal Penal Internacional a julgar Bolsonaro por crime contra a humanidade. Esse é o retrato. E se nós pegarmos todas as matérias aí sobre o que está acontecendo na Amazônia desde que Bolsonaro virou presidente, é só isso aqui, ó. Desmatamento na Amazônia cresce 29% em 2021 e é o maior dos últimos 10 anos. Essa semana também, ONU cobra fim de desmatamento na Amazônia e soa alerta global sobre o clima. Gente, diante desse cenário, a gente só pode ver esse encontro do Bolsonaro hoje, que ele foi recebido pelo Musk, né? É engraçado esse tipo de perspectiva. O Bolsonaro se deslocou para encontrar com o cidadão. Ele não foi lá em Brasília, não foi encontro oficial. Inclusive não havia nem certeza se ele viria mesmo. Por isso que o Bolsonaro ontem, na sua live infame de sempre, depois de ter falado uma série de mentiras, de crimes que vão repercutindo cada vez mais pelos seus grupos, uma vez que não são contestados pelos veículos de comunicação, né? Ele evitou de falar o nome do grande empresário, porque não estava certo, né, que ele viria de fato ao Brasil. Ele veio ao Brasil e o Bolsonaro se deslocou até São Paulo para esse encontro para falar com Elon Musk. Para o marketing do presidente da República, pode ser muito útil para suas hordas. Para o Brasil, isso não significou absolutamente nada. É apenas uma visita ali de prospecção, vamos dizer assim. O Elon Musk não está a fim de preservação de meio ambiente, ele está a fim de preservar a sua fortuna e de amplificar ainda mais a sua fortuna. Para ele está sendo um marketing pessoal e para o governo brasileiro, para a figura de Bolsonaro, está também sendo um marketing pessoal que pode ajudá-lo diante da compreensão que alguns empresários brasileiros têm desse desgoverno. Podem, inclusive, vir a acreditarem, né, que o Bolsonaro, de fato, é um liberal, uma pessoa que está preocupado com alguma coisa. O povo brasileiro está sendo enganado. A maior parte dos eleitores brasileiros já perceberam essa enganação, mas, infelizmente, existe uma parcela da sociedade brasileira que você não adianta apresentar mais fatos.
Os fatos para essas pessoas não mudam suas crenças. A gente vai ter que ter uma mudança de governo no Brasil e ter um governo muito importante, muito transformador, que consiga fazer coisas absolutamente irrefutáveis para mexer no coração e mexer na cabeça dessas pessoas. Porque o quadro de hoje está um quadro absolutamente aterrador em relação ao que essas pessoas pensam do Brasil, do Bolsonaro, dos valores que ele representa e do processo eleitoral que a gente vai enfrentar pela frente. Gente, espero ter jogado algumas questões aí para sua reflexão. Amanhã às 10 horas da manhã, um vídeo super importante que eu vou postar para vocês, tá bom? Um grande abraço, mande seus comentários para cá e vamos seguir em frente. Vamos continuar a jogar luzes sobre essas criaturas. Tchau!